O Senhor Jesus, num diálogo com a mulher samaritana, ele deixa algo bem claro ali para aquele tema interessante, que ele diz assim, a salvação vem dos judeus, né? Ele deixa nesse diálogo bem claro isso. O apóstolo Paulo, ele fala na sua carta à igreja de Roma, no capítulo 9, do verso 1 até o 5, ele fala, né, dos judeus pertence a adoção de filhos, a adoração, as promessas, os cultos, né, o pacto, as alianças, e dos judeus, lá no verso 4, fala, descende o Cristo, né, que, segundo os israelitas, né, segundo a carne, vem dos israelitas, o qual, falando dele, é Deus sobre todos bendito eternamente. Então, tanto o Senhor Jesus quanto o apóstolo Paulo, ele fala que a salvação ela vem dos judeus, segundo a linhagem humana, descende o Cristo, segundo a linhagem humana, descende o Cristo, o qual é Deus sobre todos, né? Então, ele é bem taxativo no verso 5, ele diz que Jesus é Deus sobre todos. Partindo dessa palavra do próprio Senhor Jesus, que a salvação ela vem dos judeus, e há um princípio no judaísmo muito forte, que é inegociável, que é a Shema. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é um. Então, quando nós analisamos isso à luz das Escrituras, o que houve, né? Aí entra a pergunta, que provavelmente é o título do tema do debate que eu recebi, né? Jesus, né, e Jeová é a mesma pessoa, né? O Pai é a mesma pessoa? Bom, partindo do princípio que Deus é um, é só, não há outro além dele com relação à sua divindade, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é um, nós temos que analisar isso em todos os sentidos. Quer dizer, dos judeus pertence o culto, a forma de cultuar, as alianças, os pactos, a promessa. O próprio Cristo ele vem dentro dessa profecia como aquele que traria para si a libertação espiritual e posteriormente física, que isso foi muito confundido na época de Cristo aqui na Terra. Eles confundiram essas duas funções, esses dois ofícios que o Cristo vai fazer, porém como homem se fez carne, se tornou filho do homem, mas também filho de Deus, que não é filho de, não vejo dessa forma como ser filho de um outro ser, porém um título que ele recebe, né? Filho de Deus, nós vamos falar mais à frente sobre isso. Então não vejo, eu vejo que o cristianismo nessas discussões do início do primeiro século, como falou o pastor aqui no início do programa, né, que vem desde o primeiro, do segundo século, esse foi um debate que não foi fácil de se resolver, foi um debate muito caloroso, vem sendo até aqui debates muito calorosos, debates que inclusive promoveram vários títulos daqueles que não faziam parte da maioria, né, aqueles que pensavam um pouquinho fora da caixa, como é o nome do programa, eram taxados de hereges, alguns foram mortos na fogueira. Enfim, até na época do Renascimento, lá por volta de 1500, 1600 também teve muita perseguição e morte, quer dizer, simplesmente por pensar fora da caixa, por não aceitar uma divindade, a forma de olhar para a divindade como a forma que os pagãos antigamente olhavam. Você pegar a cultura suméria, você vai ver lá uma tríade. Você pega a cultura babilônica, uma tríade. Você pega a cultura grega, tem vários deuses ali no Olimpo, porém 3 se destacam. Você pega a cultura indiana com várias divindades, milhares, porém tem 3 lá que se destacam, são as maiores. Isso está na história, você que está ouvindo aí pelo YouTube, acompanhando esse programa, você pode pesquisar aí as trindades pagãs que os estudiosos falam, né, os estudiosos responsáveis falam que o cristianismo nada mais, nada menos, por não entender, né, alguns teólogos por não entender, posso até falar um pouco mais sobre isso, não compreender, eles absorveram para si essa forma, não entender as expressões, né, as palavras de Jesus. Vou para o Pai, enviarei outro Consolador, o Pai é maior que eu não falo de mim mesmo, falo o que o Pai mandou, vou enviar o Espírito Santo também, que não fala dele mesmo, vai falar tudo que eu mando, quer dizer, é uma hierarquia, ao mesmo tempo não tem hierarquia. Quer dizer, então realmente é muito confuso, é um tema que existe desde que mundo é mundo, né? E eu creio que hoje a gente não vai resolver essa temática, e se é que ela algum dia será resolvida nesses tempos. Eu creio que quando Deus estabeleceu o seu governo terreno aqui, o seu milênio, eu creio que muita coisa desse tipo será esclarecida. Tem que ser, né? Ok. Já dizia um teólogo que quem nega a Trindade corre o risco de perder a salvação. Porém, quem aceita corre o risco de perder a cabeça.
O John Wesley, ele chegou a dizer: diga-me como pode haver 3 velas dentro de um recinto e uma única luz. E começarei a explicar então a Trindade. Na verdade, nós que cremos na doutrina da Trindade, esse cunho é de Tertuliano, nós não somos triteístas, nós não cremos que existem 3 deuses, nem unitaristas, seja clássico como as Testemunhas de Jeová, ou como aquele ariano que veio oriundo de Ario, de que Jesus é um Deus menor que foi criado. Mas nós também não cremos como os modalistas creem, que Deus, ele de modos diferentes, ele se apresenta não como 3 pessoas, mas como uma única pessoa, que no Antigo Testamento ele se apresenta como Pai, no Novo Testamento como Filho, mas trata-se somente de uma única pessoa. Nós cremos que existe um único Deus que subsiste em 3 pessoas. Na verdade, quando a Bíblia ela trata Jesus como Deus, no início da fala do pastor, o pastor citou Jesus sendo Deus sobre todos, esse é um ponto passivo. Nós também cremos que Jesus é Deus, porém uma pessoa distinta do Pai. Em essência, um único Deus, mas que subsiste em 3 pessoas. Então todos os textos que são apresentados de que Jesus é Deus, não há discordância nisso. Jesus é Deus, mas ele não é um outro Deus, é um único Deus, mas uma pessoa distinta do Pai. Então, esse é o início da minha fala.